Aqui da parte de estudo da reta, a gente dividiu os tópicos assim, ó. Equações de uma reta, né? A gente vai ver que essas retas têm equações diversas. Tem equações de reta, nosso primeiro tópico, dentro do estudo analítico da reta. Depois, inclinação de uma reta e coeficiente angular, a gente vai ver que essa condição de inclinação de uma reta e coeficiente angular, eles servem também para a gente determinar a equação da reta. Então, aqui a parte mais importante são as equações, tá? Então, a gente vai ver um outro recurso para achar equações de uma reta ali com base em dois pontos dados ou com base no gráfico. Aí um terceiro ponto é a intersecção entre duas retas, né, que a gente chama de retas concorrentes. As retas vão se interceptar num único ponto e a gente consegue definir esse ponto de intersecção das retas, tá? Isso aqui basicamente é algo que você já conhece de forma algébrica, que é aquela parte de resolução em sistemas lineares com duas incógnitas ou com duas variáveis, tá? Então, que é a parte do x e do y. Então, a gente resolve o sisteminha, a solução do sistema é o ponto de interseção entre as duas retas dadas. Aí vamos ver outra situação que é chamada de paralelismo entre duas retas, quando que duas retas são paralelas entre si. Aí também a gente tem a parte de perpendicularismo entre duas retas. Retas perpendiculares, a gente lembra que são aquelas retas que se cruzam, né, formando 90 graus entre si. Aí, no nosso sexto tópico, a gente tem distância, né? Distância entre ponto e reta, a gente chama também de posição relativa entre ponto e reta. Aí, no último tópico, a gente vai ter distância entre duas retas paralelas, né? Então, duas retas paralelas, elas estão no mesmo sentido, né? E a distância em qualquer ponto dessas retas vai ser a mesma. Então, a gente vai ver esse tópico também, tá? No último tópico do estudo analítico do ponto, condição de alinhamento de três pontos. Se os três pontos estão alinhados, a gente usa as coordenadas desses pontos para montar um determinante, né, onde a primeira coluna vai ter só os valores de x dos três pontos, e na segunda coluna só os valores de y dos três pontos, na ordem que aparecer ali nos pontos, né, x1, y1, x2, y2, x3, y3, beleza? Então, a gente tem isso que a gente viu lá da parte do estudo do ponto. Se os pontos estiverem alinhados, né, a gente diz que esses pontos são colineares, que esses pontos pertencem à mesma reta, tá? Então, é uma linguagem que a gente pode utilizar. Eles estando alinhados, a gente completa que a última coluna dessa matriz de ordem 3, só com a unidade, faz o determinante, esse determinante vai dar sempre zero, né? Então, a gente viu que essa condição é válida e dá para fazer sempre. Com base nisso, meu povo, a gente vai usar esse mesmo recurso para avançar um pouquinho mais e achar as equações de reta, né, que passam ali, né, por dois pontos dados no plano cartesiano, beleza? Então, a gente vai aqui voltar, inclusive, com o conceito lá da geometria espacial de posição. Lá desses conceitos da geometria euclidiana, a gente falava que ponto, reta e plano eram entes primitivos, né, que são aceitos sem definições, não tem definição. Porém, com a evolução da geometria, a gente conhece alguns conceitos, né, já além dessa parte da geometria euclidiana. Por exemplo, já foi definido lá, mas a gente tem definições. Que a menor distância entre dois pontos, né, a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, né? Mas esses segmentos de retas, eles podem ser prolongados. Então, quando a gente prolonga infinitamente para um lado e para o outro, a gente tem retas, tá? Aí, retas em si, a gente fala que elas são infinitas. Aí, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, então. Aí tá assim, ó, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos, o ponto A e ponto B, né? O ponto A tem coordenadas x1, y9. O ponto B tem coordenadas x-1 e y3. E aí, meu povo, pela definição de novo, por dois pontos de x passa uma única reta. A gente consegue determinar quem é a equação dessa reta, que passa por esses pontos. Aí botei de A, por exemplo, o A, o x é 1 e o y é 9. B, o x é menos 1 e o y é 3, né? Então, esses dois pontos são definidos. Eu pego um terceiro ponto genérico, que eu não coloquei aí, mas seria um ponto C, um ponto W, um ponto qualquer que vocês quisessem, o valor, sempre lembrando que são letras maiúsculas, né? E aí que ele teria uma coordenada x e y. Então, eu montaria as duas primeiras colunas. Na última coluna, a gente coloca só a unidade, como a gente vê na parte de estudo do ponto. Os pontos estão alinhados, eu faço esse determinante, ele vai dar sempre zero, tá? Aí, meu povo, usando Sarri aqui, eu repeti as duas primeiras colunas à direita, né? Tracei as diagonais principais, que são 3. A gente vai estar multiplicando esses três números entre si, fazendo jogo de sinais e tudo. Nessas diagonais principais, os produtos, as multiplicações ali envolvidas, os sinais saem exatamente como estão para o determinante, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira diagonal da esquerda para a direita, a gente tem 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3, né? Normal. Aí na segunda, a gente tem 9 vezes 1 vezes x, 9x. E na terceira, a gente tem 1 vezes menos 1 vezes y, menos y. Não trocou o sinal, porque aqui era a diagonal principal.
Já nas diagonais secundárias, a gente faz as multiplicações dos produtos ali envolvidos e no final a gente inverte os valores, tá? Aí, ó, a gente multiplicou 1 vezes 3, que dá 3, 3 vezes x dá 3x, só que o sinal é trocado, ficou menos 3x. A mesma coisa vale para o produto aí 1 vezes 1 vezes y, que dava menos y, e também 9 vezes menos 1 vezes 1. Dava negativo, iria positivo. Como a gente estava trabalhando com 2 pontos aí, a gente quer achar a equação da reta, né? Que passa por esses 2 pontos e por outros pontos também, a gente fez o determinante, sabe que esse determinante vai dar igual a zero, né? E aí, resolvendo tudo, meu povo, a gente tem uma equação de reta assim, ó. R, né, que a gente vai ver que as equações de reta, ou as retas, ela recebe sempre letras minúsculas para representá-las, tá? Então, a gente pode colocar o gráfico em si e a gente pode representar também por letras quando for colocar a equação. Então, a reta Rzinho, 2 pontos, ela é igual a 6x menos 2y mais 12 igual a zero. Nesse formato, gente, é a equação geral. Na prática, o que está na frente do x é o a, da equação geral, o que está na frente do y é o b e o que está sozinho é o c. Então, é a equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, tá? Esse é o formato de equação geral da reta, eu vou mostrar para vocês depois. Aí tá aqui, ó, até coloquei para vocês aqui já, tá? Então, a equação geral da reta ele tem esse formato, tá? Já para a gente poder verificar, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Aí eu vou ter a equação geral, a equação reduzida, a equação segmentária. Aí eu vou ter as equações nesse formato. Para que vai servir cada equação? Né? A gente tem que ver a utilidade disso. Por exemplo, a equação geral da reta, ela serve para determinar uma equação reduzida, uma equação segmentária, uma equação paramétrica, e num dos últimos tópicos aqui da parte do estudo analítico da reta, a gente vai ver a distância entre ponto e reta. Então, ela vai servir para esses 4 objetivos aí, tá? A partir dela, eu acho a equação reduzida, eu acho a equação segmentária, eu acho a equação paramétrica, só que para essa equação paramétrica a gente vai ver que a questão vai fornecer algumas informações para a gente fazer trocas. Já a equação reduzida, que é essa segunda que está aqui no centro, para que a gente vai ajudar essa equação, então? Isso aqui tem até a ver com a parte que vocês viram de funções também já no passado. Ela vai servir para determinar a equação geral, então eu posso sair da reduzida e chegar na geral, que é essa anterior. Eu posso determinar a equação segmentária também uma equação paramétrica. Eu posso fazer o esboço gráfico dessa reta, né, representar essa reta no gráfico no plano cartesiano. Eu posso também fazer posições relativas entre 2 retas, tá? Assim também como determinar o ponto de interseção entre as retas. Então, é muito útil, que a gente vai ver que ela vai ser um y, né? O y vai estar isolado, que vai ser igual a um mx mais n. Na prática, o m a gente chama de coeficiente angular, e o n é o coeficiente linear, similar ao que vocês viram na parte de função afim, ou função do primeiro. Essa equação segmentária, meu povo, ela serve para a gente determinar rapidamente, né, a partir da equação reduzida ou da equação geral, determinar o gráfico, gente. É muito rápido para você determinar o gráfico de uma reta, né, ou até de uma função, utilizando esse formato de equação segmentária. Então, para que isso vai servir, meu povo? Vai servir para a gente determinar a equação geral, né, que é essa primeira que a gente citou, ou a equação reduzida, ou uma equação paramétrica, e ainda para fazer o esboço gráfico também, tá? Então, ajuda muito para fazer o esboço gráfico. Eu estou com uma questão aqui, então, com base nisso, está assim, ó, determine a equação geral da reta, né, que passa pelos pontos 1, 9, 3 e... 1 e 3, ali do ponto B, né? Só para ficar mais fácil para vocês, eu vou traçar aqui o gráfico, tá? Eu gosto muito de fazer a parte do esboço, para que fique mais fácil da gente observar. Aqui eu teria o ponto A, tá? Então, o ponto A estaria por aqui, nessas condições. É menos 1 e 3, tá? Aí, gente, o que ia acontecer, então? A gente teria uma reta assim, ó. A gente teria uma reta que ia passar por esses pontos, né? E por outros pontos também, tá? Então, a gente quer determinar uma equação que a gente consiga evidenciar o x e o y em qualquer situação, tá? Então, é para generalizar mesmo. Eu vou pegar com base no determinante, tá? Usando essas ideias aqui, ó. Ó, pela ideia do determinante, o que a gente vai ter aqui, então? Eu vou ter 1 e 9, menos 1 e 3 aqui, tá? Para essa ideia. Aí eu vou pegar um terceiro ponto, ó, um ponto P qualquer, com coordenadas x e y, assim, ó. Vou pegar um terceiro ponto aqui, tá? Aí, então, esse ponto ele pode ficar aqui, ó, poderia ter ficado lá em cima também, tá? Sem problema nenhum.
Aí a gente completa aqui, ó, com a unidade, nessa última coluna. Aí eu vou ter uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Não sei se vocês viram aí minhas últimas aulas sobre estudo de ponto. Lá eu já mostrei para vocês que a gente pode repetir as duas primeiras colunas à direita, né? Para cá. Aí vai dar para traçar as diagonais. Ou eu posso repetir as duas primeiras linhas aqui embaixo. Também eu consigo fazer isso. Ou eu consigo traçar as duas últimas linhas lá para cima, que também dá para traçar as diagonais, tá? Então, são caminhos possíveis que a gente pode fazer. Eu não gosto de fazer assim porque eu gosto de ganhar espaço. Para ganhar espaço, eu vou fazer o mesmo procedimento, né, que é a regra de Sarri, colocando esse x aqui para cima. Ó. Então, x para cá, aí vou baixar esse 1 para cá, vou subir esse 1 aqui para essa direção, e vou colocar aqui também. A gente tem que botar alinhadinho, que é para quando a gente traçar aqui as diagonais, ó, ele conseguir pegar aqui os três números, tá? Que a gente vai ter que nas diagonais vão ter sempre três números aqui interligados. Aí vou ter aqui a outra diagonal principal e vou ter a terceira diagonal principal aqui. Nesse sentido, vocês sabem que a gente multiplica esses valores, né? E o resultado, ele não vai se alterar, tá? Então, a gente vai ter assim, ó. Aqui o determinante, né, vai dar igual a zero, porque os pontos estão alinhados, que a gente quer, né? Estou querendo um ponto P qualquer, em qualquer lugar aqui dessa reta, tá? Então, eu estou pegando um ponto P qualquer, que não interessa. É o lugar que ele esteja, então é um ponto genérico. Aí ficava assim, meu povo. Se eu multiplicasse assim, ó, eu teria o que aqui? Vou colocar aqui para esse lado, tá? Se eu multiplicasse assim, ó, eu teria menos y, né? Menos y. Aqui dava mais 3. Mais 3. E aqui dava mais 9x, tá? Fazendo direto, 9x. Aí eu vou ter as diagonais secundárias. Vou riscar aqui as diagonais secundárias, tá? Aqui a gente sabe que vou multiplicar e vou trocar os sinais, né? Então, essa aqui é determinante se vira na segunda série. Beleza. Multiplicando aqui, então, vai dar mais y, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu subir um pouquinho. Aqui vai dar mais y, só que eu troco o sinal e vai ficar menos y aqui, ó. Menos y. Aqui vai dar mais 3x, só que eu troco o sinal e vai ficar menos 3x. Menos 3x. E aqui ficou mais 9, desculpa, ficou menos 9. Para cá eu vou trazer o mais 9, tá? E vou igualar a zero, porque os pontos ali, né, hipoteticamente, estão alinhados, né? O que a gente quer determinar para essa equação de reta. Aí, minha gente, o ideal aqui é a gente juntar tudo, né? Ó, eu vou ter menos y, com menos y vai ficar menos 2y. Aí eu vou ter 9x com menos 3x, eu vou ter que subtrair ao sinal do maior, né? 6x. Aí eu tenho 9 com mais 3, né? 12. Assim, ó, igual a zero. Aí você fala, professor, isso aqui já está no formato geral? Não. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o formato da equação geral. O formato da equação geral, ele é assim, ó. Ele vai ser uma equação E, uma reta R, S, sei lá como. Como eu chamei ele de R, eu vou colocar o Rzinho aqui. Vai ser sempre assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Isso aqui a gente chama de equação geral. Equação geral da reta. Nesse caso, meu povo, eu vou ter que reorganizar isso daqui, né? Como é que eu vou reorganizar, então? A primeira parte que tem que ficar aqui é a parte do x, tá? Aí depois fica a parte do y, o número fica sozinho, tá? Então, eu vou ter que organizar assim, ó. Então, a minha reta R, né, dada aí, ela vai ser 6x menos 2y mais 12 igual a zero, tá? Então, aqui, ó, eu teria a equação geral desta reta. Aí vocês vão ver que as questões, elas vão pedir sempre para que você determine a equação geral ou a equação reduzida ou que faça a representação gráfica, né? E a partir dessa equação geral, meu povo, eu posso achar a equação reduzida, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que é o formato dessa equação reduzida. Ela é nesse formato. A equação reduzida, então, já que aqui eu estou com a reta R no formato geral, ela continuaria sendo reta R também, só que aqui eu teria um y igual a um mx mais n, tá? Então, a equação reduzida é assim. Eu vou logo aproveitar aqui, aí eu vou colocar aqui, depois eu vou mudar, tá? Eu vou fazer a equação segmentária. Ela vai ser uma reta R, que vai ter um x sobre um A, vai ter um y sobre um B, igual a 1. Então, a equação segmentária vai seguir esse formato aqui. Eu tenho sempre que lembrar desse formato. E a equação reduzida vai seguir esse formato. Tranquilo? Então, vou pensar nisso. Aí, meu povo, o que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar aqui a equação geral que nós tínhamos. Tá? Eu vou fazer as duas. Eu tenho assim, ó, 6x
menos 2y mais 12 igual a zero. Nesse formato aqui, então, o que a gente tem é que o y fica sozinho, né? Que o y fica isolado. Então, com isso, ó, fica bem fácil de eu mandar essa parte aqui para cá, já que está negativa, né? Se tivesse positivo, era mais fácil eu mandar o x para cá e o 12 também. Mas aqui fica mais fácil eu passar assim, ó. Eu passo 2y para cá, ele vai ficar positivo, tá? Então, vai ficar 2y igual, o 6x já estava aqui, ó, vai ficar 6x, não vai mudar nada. E o 12 também já estava desse lado, né? Eu só fiz a troca de mandar o 2y para esse lado do zero, né? Somando com zero vai ficar só 2y positivo, tá? E aí, para isolar o y, como a gente quer, que é o objetivo esse aqui, ó, a gente vai passar o 2, né? Então, vai ficar assim, ó, 6x mais 12, tudo isso sobre 2, assim, ó. Aí a gente sabe que como o 2 está dividindo todo mundo, ele pode ser separado, né? Assim, ó 6x sobre 2 mais 12 sobre 2. A gente pode fazer desse jeito. E aí, quando fosse aqui finalizar tudo, ó, 6 por 2 dá 3, então 3x, né? E 12 por 2 dava 6 positivo. Tá? Então, a gente fechou aqui, ó, e finalizou com a equação reduzida. Tranquilo? Nesse formato aqui, meu povo, deixa eu só destacar aqui para vocês. Isso aqui é chamado de coeficiente angular, que é a mesma coisa que você vira na parte de função afim. E isso aqui é chamado de coeficiente linear, tá? Na prática, esse ponto aqui ele vai sempre evidenciar onde a reta vai interceptar o eixo dos y, e esse daqui ele vai estar relacionado com a angulação que a reta faz com o eixo x, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai ver depois, inclusive, questões aqui no nosso próximo tópico, na nossa próxima aula, sobre essa coisa, tá bom? Coeficiente linear, tá? Vou colocar aqui porque eu vou precisar usar o outro lado. E aqui o coeficiente angular. Coeficiente angular. Para que mais que a gente vai usar esse coeficiente angular, gente? A gente vai usar na posição relativa entre retas, para saber quando que as retas são paralelas ou quando que as retas são perpendiculares entre si, tá? Então, a gente vai precisar dessa ideia aqui. Por isso que eu digo para vocês que essa parte da equação reduzida aqui, ela tem uma importância muito, muito, muito grande. Dessas partes aqui, ó, que eu fiz de determinar a equação geral. Cheguei na equação geral, bonitinho, tá? E aí eu sei que essa equação de reta tem vários formatos, que cada formato tem seu objetivo específico, né? Aí eu cheguei no formato de equação geral, né? Só que eu quero chegar no formato de equação reduzida ou de equação segmentária para poder fazer gráfico, para fazer posição relativa entre retas, né? Que é importante. Nós estávamos com essa equação de reta aqui, ó, que a gente determinou lá com base nos pontos dados, tá? E aí eu quero obter, então, a partir dessa equação de reta nesse formato aí, que também poderia ser no formato reduzido, não teria problema, obter a equação segmentária. Aí eu vou vir para cá, então, equação segmentária nesse formato. Então, eu vou repetir a equação aqui, ó. 6x menos 2y mais 12 igual a zero. Isso aqui é o formato geral, que a gente já viu, né? Aí, meu povo, para obter algo parecido assim, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar esse termo aqui independente para o segundo membro. Sempre, 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 a vida toda, tá? Então, eu vou manter a parte do x do y no primeiro membro e vou mandar esse número que está sozinho para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, 6x menos 2y igual. Aí, passo para lá, vai ficar menos 12. Menos 12. Aqui é o ponto, meu povo. Aqui é o ponto importante. Eu vou precisar aqui obter um positivo para poder chegar nesse formato de equação segmentária, tá? E como é que a gente vai chegar nesse formato aí sempre, tá? Eu vou chegar nesse formato aí, eu vou até repetir aqui embaixo, que é para vocês não se confundirem, tá? 6x menos 2y igual a menos 12. Eu estou repetindo porque eu vou fazer outro procedimento aqui, tá? Ó, para chegar aqui, meu povo, eu vou sempre dividir pelo valor que já estiver aqui desse lado, tá? Inclusive com o sinal e tudo, né? Já que eu quero chegar em 1. E aí a gente vai chegar naquele procedimento que quando a gente faz uma operação de um lado da igualdade ou de um dos membros, a gente precisa fazer essa mesma operação do outro lado também, com todos os elementos envolvidos, tá? Então, com isso, ó, a gente vai ter que fazer o que aqui nesse caso? Eu vou dividir todo mundo, né, todos os termos aqui, por menos 12, tá? Então, eu vou dividir sempre todo mundo pelo valor que estava ali no segundo membro, tá? Então, eu vou fazer isso, ó, desse jeito, tranquilo? Quando eu faço assim,
essa divisão aqui vai dar 1, eu vou chegar nesse objetivo, eu vou obter os valores de A e de B embaixo do X e do Y, e esses valores serão, de fato, os valores que estarão ali contemplando a reta no plano cartesiano, tranquilo? Inclusive aqui eu faço jogo de sinais. Aí vamos lá, minha gente. Aqui nós vamos cumprir o nosso objetivo, ó, que é, eu vou fazer menos para menos dá mais, 12 para 12 dá 1. Né? Então, cumpri o objetivo desse lado. Aí eu vou fazer aqui jogo de sinais, ó, menos dividido para menos dá mais, né? Então aqui vai ficar y. Eu vou simplificar o 2 e o 12, todo mundo por 2, né? Que é o MDC entre ambos. E aqui vai ficar o 6, tranquilo? Aí, gente, aqui, ó, eu vou ter mais dividido para menos, dá menos também, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui era mais, né? O sinal que ficava aqui antes do y, mais. Aí aqui da parte do x, o sinal que vai ficar aqui vai ser o menos, né? Tá? Então eu vou ter um x aqui, ó, dividido por... Aí 6 e 12 dá para dividir todo mundo por 6, né? Aí aqui a gente ficava com menos 2, tá? Então esse aqui, ó, seria a nossa equação segmentária, né? Da reta que a gente tinha, né? Passando pelos pontos aqui, ó, que a gente viu, que era pelos pontos 1, 9, menos 1 e 3. Aí fala assim, mas professor, para que isso vai me servir, então, nessa questão aqui, ó? Para que vai me servir, né? Vai me servir para saber que essa parte aqui, ó, é a parte onde vai tocar o eixo X, isso aqui é a parte onde vai tocar o eixo Y, tá? Aqui na equação segmentária, ó. Então, se nós viermos aqui para a reta, ó, para a reta em questão, deixa eu ver se eu consigo botar a folhinha aqui para vocês verem de novo. Ó, a equação segmentária tem um x dividido por menos 2 e dividido por 6 aqui igual a 1. Desse formato aqui, gente, eu sempre vou colocar, ó, o eixo x é o menos 2 e o eixo y é o 6, tá? Então, aqui a gente conseguia terminar o nosso gráfico bonitinho, que aqui ia cortar no 6, né? E que aqui ia cortar no menos 2, tá? No eixo, desculpa, aqui era eixo y, aqui era eixo x, tá bom? Então, ficava assim, ó, baseado na equação segmentária. Aí você fala, mas professor, se eu não quisesse usar a equação segmentária e eu quisesse usar a equação reduzida, beleza. Equação reduzida, ó, o coeficiente angular é onde vai cortar o eixo y, tranquilo? E para achar onde corta o eixo x, eu faço y igual a zero. Então, eu teria 3x mais 6 igual a zero. Isso aqui vocês lembram que a gente chama de zero da função, né? Aí 3x, ó, igual a menos 6. Aí eu passo o 3 dividindo esse menos 6 assim, ó. Aí, nesse caso, o x era menos 2, tá? O x era menos 2, que é a mesma coisa que nós tínhamos achado aqui embaixo do x, né? Assim também como a parte do y, só que o y estava aqui.